E aí, concurseiro, simbora para mais um vídeo aqui no canal. Então, vamos agora para o concurso do IBGE desse ano, né? O processo seletivo que vai ter em todo o Brasil, vagas em todo o Brasil, tá bom? Então, para esse primeiro vídeo, eu trouxe 15 questões. Dentre elas, tem questões da banca IBFC, né? Que é a banca que está organizando esse concurso. E a gente vai fazer o mesmo esquema que tem os nossos vídeos aqui do canal. A gente vai fazer a resolução da questão e fazer alguns comentários breves para entendimento de vocês, tá bom? Então vamos lá. Antes de continuar, se inscreve e deixa a sua curtida no vídeo, tá bom? Valeu! Vamos lá. Questão número 1. Assinale a alternativa que nomeia o processo responsável pela intensidade, direção e persistência de esforços de uma pessoa para alcançar um objetivo. Então, esse tema desse vídeo a gente vai falar sobre motivação. Então, é importante que vocês tenham em mente qual é o conceito por trás de motivação. Tem vários conceitos, mas é importante para a sua banca essa questão de saber que tem ser um processo que vai ter intensidade, vai ter direção, vai ter persistências, né, que uma pessoa vai ter para alcançar um objetivo. Tem vários conceitos, mas vamos ficar com esse por enquanto, tá bom? Então, o nosso gabarito dessa daqui é motivação, que é a letra D, tá bom? Então, é um comportamento que a pessoa vai ter, né, para realizar alguma necessidade, tá bom? Quando a gente fala, aí deixa eu aqui escrever aqui esses conceitos, deixa eu ver aqui vai ter pouco espaço. Vou escrever aqui. Vamos lá. Como eu disse, como é o nosso esquema? A gente vai fazer a questão e vai fazer alguns comentários. Então vamos lá, começar, né? Lembra que a gente colocou lá direção, intensidade e persistência, tá bom? Mas o que seria cada um? Quando a gente fala em direção, a gente quer saber, vai se representar aonde, né? Onde o nosso comportamento vai. Quando a gente vai para intensidade, aqui ó, intensidade, a gente vai ter algo relacionado com o esforço que a gente vai aplicar nesse comportamento, na direção de algo. E por último, a gente tem aqui ó, a persistência, que vai estar associado com o quanto, tá bom? O quanto tempo a gente vai ficar vamos manter esse foco, tá bom? Então a motivação está associada com isso, a direção, a intensidade, a persistência. A direção está associada com onde, a intensidade está associada com esforço, persistência o quanto, tá bom? Que uma pessoa vai ter em direção para alcançar algum objetivo, certo? Então essa daqui é a nossa questão número 1, tá bom? Vamos agora para a questão de número 2, tá certo? Então, nesse caderno de questões a gente tem questões da IBFC, assim como outras bancas como a FGV, né, que trabalham esse conteúdo, tá bom? E a gente misturou aí sobre vários conteúdos de motivação, beleza? Vamos lá, questão número 2. A motivação pode produzir o desempenho positivo ou negativo. Há dois grupos de motivos que influenciam o desempenho das pessoas: motivos internos e motivos externos. Assinale abaixo a alternativa que conduz com um motivo externo, tá bom? Então, quando a gente estuda motivação, a gente vê que ela tanto pode ter uma motivação interna como um motivo externo, tá bom? Quando a gente tem um motivo interno, né, é algo pessoal. Motivo interno, deixa eu ver aqui ó, motivos internos e motivos externos. Aqui ó, o interno está associado com a pessoa, né? Já a motivação externa, ela vai estar associada com o quê? Vai estar associado com algum processo extrínseco, tá bom?
Então, vamos lá. Para as alternativas, né? Assinale a alternativa abaixo que condiz com motivo externo. Então, necessidade, aptidões, interesses, valores, tudo está associado com o interno. Interno. Aqui, ó, externo, interno. Então, o nosso gabarito aqui é a letra C de casa, tá certo? Continuando agora, a gente vai para a questão número 3. Vamos lá. A motivação pode ser classificada em duas teorias, sendo elas a de conteúdo e de processos. Assinale a alternativa que apresenta uma teoria de conteúdo. Então, bastante importante isso aqui. Então, quando a gente fala em motivação, ela vai ter duas teorias, que são elas, conteúdo e de processo. E a questão aqui pede qual é a de conteúdo. Vamos lá aqui fazer outro esquema, né? Pessoal, não se esqueça aí de deixar sua inscrição, sua curtida no vídeo, né? Comenta aí o que está achando do vídeo, qual é a sugestão de próximos vídeos. Comenta a cidade, né? Qual é a cidade de vocês, para saber de onde vocês estão assistindo esse vídeo, tá bom? Então vamos lá. Então, quando a gente fala de motivação, ele é um processo bem complexo, né? Então a gente já viu que está associado com interno, com externo, né? Os motivos internos, motivos externos. Porém, logo no iniciozinho, após essa introdução, a gente vê que tem duas teorias, né? São duas linhas. A gente vai ter a teorias de conteúdos, e a gente vai ter as teorias de processo. Importante saber isso. Quais são as duas teorias? Conteúdo e processo. Depois de saber isso, o que a gente tem que saber? Quais são de conteúdo, quais são de processo. Aí depois a gente vai ver em cada conteúdo como é que funciona, tá bom? Então vamos lá. Quando a gente tem teoria de conteúdo, o que acontece? A gente vai saber o que, tá bom? Então quais são elas? A gente vai ter a hierarquia das necessidades. A gente vai ter o que mais? Dois fatores, ERC, X e Y. Vou botar aqui uma observação X e Y aqui e aqui, X e Y, e também as necessidades adquiridas, E nas teorias de processos a gente vai ter como exemplo expectativa, equidade, autoeficácia, e vai ter outras, né? Aí autoeficácia. Então, a gente tem que saber que tem dois caminhos, ou ela pode ser de conteúdo ou pode ser processo. Depois disso, saber quais são. Então, conteúdo, a gente vai ter a hierarquia das necessidades, que foi quem? Fator associado com Maslow. Os dois fatores está associado com Herzberg. ERC vai estar associado com quem? Com Alderfer. XY, McGregor. Necessidades adquiridas com McClendon, tá bom? Por que eu botei esses asteriscos? Porque necessidades, dois fatores X e Y, são aonde tem maior quantidade de questões em provas. Então, foquem, se tiver pouco tempo, foquem nessas, porque ela cai muito, tá bom? Já nas teorias de processo, a gente tem da expectativa, muito importante na parte de processo, que está com associa com Vroom. Equidade, a gente tem Adams e autoeficácia, tá bom? Então era isso. Vamos lá, né? Seguindo. Então a gente viu lá embaixo que uma teoria de conteúdo vai ser aqui a nossa dois fatores, tá bom? Seguindo. Um gestor público encarregado do departamento de gestão de pessoas decidiu desenvolver um programa de motivação para os servidores. E para isso, se inspirou na teoria Y. Ó, atenção. Assinale a opção
que apresenta o procedimento que ele deve adotar para atingir tal objetivo. Então, ele quer saber sobre a teoria Y. Teoria Y. Quando a gente fala na teoria Y, a gente sabe que ela é de conteúdo, está associado com Douglas MacGregor. Aqui, ó, vamos escrever, é bom para revisão. MacGregor, X, Y. Falou em X, o que a gente tem? Aqui, X. A gente vai ter uma concepção negativa, negativa do trabalhador, né? Esse homem médio, ele não vai gostar de trabalhar, diferentemente do Y, e vai ter uma visão positiva do trabalho, né? Então, trabalhar é algo natural, tá certo? Trabalhar é algo natural. Então, quando a gente está associado com Y, o trabalhador, ele quer responsabilidade. Então, é aquela pessoa proativa, ele é essencial para a empresa crescer, né? Porque ela procura, tá bom? Então, para MacGregor, se os gestores, né, eles têm uma visão negativa na teoria X e na Y, uma visão positiva. Então, vai ter comportamentos distintos para ambos, né? Tanto para o X e para o Y, né? Então vai ter distintos. Então vamos lá para nossas alternativas. Vamos começar aqui pela E, né? Ele queria sobre a X e Y. Suprir de forma hierárquica as necessidades dos colaboradores. Não tem a ver com isso não, viu? Priorizar as demandas sociais dos funcionários, deixando as de segurança em segundo plano. Não, isso aqui, a gente falar em segurança, a gente estava falando da hierarquia Gênesis de Maslow. Estimular comportamentos desejados por reforço positivo e coibir os indesejáveis por reforço negativo. Aqui, ó, a teoria do reforço. Letra B de bola. A gente vai ver que utilizar métodos coercitivos para direcionar seus funcionários ao cumprimento das tarefas. Não, né? Porque aqui, ó, o Y está associado com o quê? Com uma visão positiva, trabalhar algo natural. Então, nosso gabarito aqui vai ser a letra A de amor, tá bom? Aumentar a participação dos funcionários por meio de delegação de funções e decisão, tá bom? Então, esse aqui é o nosso gabarito. Seguimos, né? Vamos para 5. A teoria da expectativa ou expectância é desenvolvida por Victor Vroom. Lembra que a gente falou aqui, ó? Expectativa e expectância. Victor Vroom. Como contribuições aos estudos do fenômeno da motivação. Então, quando a gente fala nesse rapaz aí, Victor Vroom, na teoria da expectativa, vamos lá para baixo para fazer os nossos esqueminhas. Vamos aqui, ó. Expectativa. Victor Vroom. Então, quando a gente vai para essa teoria, o comportamento humano, ele vai ser orientado para resultados, ou seja, as pessoas, elas fazem alguma coisa, elas estão esperando algo em troca, né? Então, vai ter 3 elementos que fazem parte dessa teoria. A gente vai ter a valência, expectância, tá bom? Deixa eu botar aqui. Vamos agora para as alternativas e a gente vai explicar, tá bom? Então, expectativa, Victor Vroom, orientado para resultado. Então, a pessoa vai ter um comportamento se depender desses 3 elementos, tá bom? Show. Vamos lá para a questão. Seguinte. A motivação para o trabalho é uma característica intrínseca do ser humano, que não necessita ser induzida por recompensas. Não está associado com isso, essa teoria, né?
Letra B, existe uma hierarquia de necessidades a serem atendidas. Hierarquia de necessidades é Maslow. Escrever aqui, Maslow. O homem médio não é motivado para trabalhar. X e Y. Teoria X e Y. C. O ser humano é motivado apenas por expectativa de reconhecimento e pertencimento, sendo as recompensas materiais neutras do ponto de vista da motivação. Não é isso, tá bom? Deixa eu aqui, vamos aqui. E nosso gabarito vai ser a letra E, né? O comportamento humano é orientado por resultados, sendo a valência a medida de atração que o resultado ou a recompensa exerce sobre o indivíduo. Então, falou em expectância, teoria de expectância, a gente sabe que ela é uma teoria de processo. Depois disso, a gente sabe que tem 3 elementos. Quais são? Valência, instrumentalidade e expectância. Vai ter um comportamento para um resultado, né? Então, é o comportamento, tá certo? Vamos aqui para a próxima. A gente vai escrever já na 6, acho que é na 6. Na 6. Vamos lá. Como eu disse na questão número 1, o comportamento, né? A motivação, a princípio tem vários conceitos, Vamos para 6. Assinale a alternativa que define motivação no trabalho. Então a gente tem aqui, ó. O que acontece? A B e a D, ela está associada com essa teoria aqui, ó, do Victor Brum, a expectância. Acreditar que o reforço conduz a um bom desempenho. Quando a gente fala disso, que o nosso esforço ele vai conduzir a um bom desempenho, a gente tem a expectativa. Valência, quando a gente fala em valência, a gente tem esse valor atribuído ao resultado. Valência, um valor, valência, valor. E na letra D, acredita na probabilidade que determinado comportamento resultará em recompensa. A gente tem uma mentalidade, tá certo? Então o nosso gabarito vai restar a letra C. Então é uma energia que a gente vai dirigir para escolhas comportamentais específicas. Por que eu trouxe essa questão? Por causa desse termo aqui, ó, comportamento específico. Me chama muito a atenção que a motivação sim está associada com essa questão específica, né? Você só vai fazer isso por causa de alguma coisa específica. Tá bom? Saber que motivação está associado com o que aqui, ó? Direção, intensidade e persistência, tá certo? Então, para atingir algum objetivo. Seguimos. Antes de continuar no vídeo, vou dar só uma pausa aqui rapidinho. Não se inscreve, deixar sua inscrição no vídeo. Comenta aí, ó. Eu sou da cidade de Juazeiro, na Bahia. Comenta aí, é bom, né, pro canal, para saber como é que tá. Tá bom? Só um segundo. Seguindo. A teoria dos 2 fatores, também conhecida como teoria D. Trata-se da ideia de que 2 fatores referentes às condições de trabalho e às relações interpessoais são responsáveis pela satisfação e motivação dos colaboradores de uma empresa. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna. Então, quando a gente tem a teoria dos 2 fatores, a gente sabe que ela é o quê? De conteúdo. Vamos trabalhar esqueminha. 2 fatores. Quem é o autor? Frederick Herzberg, tá certo? Então a gente tem 2 fatores. Por quê? Por isso o nome dele é 2 fatores. A gente tem os motivacionais e temos os higiênicos. Motivacionais, também conhecido como intrínseco, higiênico, extrínsecos, tá certo? Uma questão recente da UFMA, Universidade Federal do Maranhão, ela fez essa confusão, né? Porque assim, ela é mais conhecida como motivacional e higiênico, mas não impede também de ser intrínseco e extrínseco, tá bom?
Seguimos, né? Então, quando a gente fala em fatores motivacionais, a gente tem que são algo interno, né? E os higiênicos estão associados com externos, né? Então, a gente tem aqui que o nosso gabarito é a letra B de bola. McGregor, como a gente viu, teoria XY. Skinner é a teoria do reforço comportamental. Então, você tem a questão da punição, do reforço possível, não entende? Tá certo? Victor Brum, a gente já viu que é a expectância. E Rotter, não sei quem é, certo? Então, nosso gabarito aqui é a letra B de bola. 7 de B de bola. Seguimos. Vamos agora para Maslow. Maslow, que é a teoria da hierarquia das necessidades. Então, ele quer saber qual é as necessidades humanas, tá certo? Porque eu trouxe a questão, é muito batido. Então, para uma prova do IBGE, eu acredito muito nessa questão dessa ordem. Saber essa ordem é a cara na banca de vocês. Vamos lá. Quais são as necessidades? Quando a gente entra, deixa eu botar aqui mais outro esqueminha, né? Esqueminha. Vamos fazer um esquema, né? Hierarquia das necessidades de Maslow. Então, o que ele fez? Maslow hierarquia. Vou botar só hierarquia das necessidades. Maslow. Então ele botou numa pirâmide algumas necessidades. Quais são elas? Saber a ordem, tá bom? A gente vai ter a fisiológica, segurança, social, estima e, por último, a mais importante, a autorrealização. Então, nós teríamos essa sequência, saber a sequência, saber a ordem. Tem que ir para a prova sabendo. Você que está fazendo seu primeiro concurso, que está caindo na administração geral, saber essa ordem é importantíssimo. Não vá para a prova sem saber essa bendita dessa ordem. Vamos lá. Então, Maslow, ele organizou e fez em níveis nessa hierarquia. Então, a gente tem fisiológica, que é uma necessidade mais básica. Deixa eu botar outro nome aqui, ó. Ela é mais básica. Básica, depois de segurança, social, estima e autorrealização. Então, você buscaria uma necessidade superior quando essa necessidade inferior ela seria suprida, tá bom? E ela sempre vai acontecer nessa sequência. Ela não vai se mudar. Você não vai primeiro para o estima, depois vai para social. Não é desse jeito. Tem uma sequência. Saber a ordem é importante. Saber a ordem. Vou escrever aqui de novo. Depois diga que eu não avisei quando chegar lá no dia da prova. Saber a bendita dessa ordem, tá bom? Também é bom saber quais estão associados. Como é decoreba, depois vocês fazem um textinho aí. Fisiológica. Quando a gente fala em fisiológica, a gente tem o que? Vai estar associado com a sobrevivência do indivíduo. Depois a gente vai para a segurança. Então vai ser uma proteção contra a ameaça de alguma coisa. Social, essas relações interpessoais, né? Estima, né? Uma aprovação, status, prestígio e autorrealização é o pico, né? Então são as necessidades mais elevadas. Quem é o primeiro? Fisiológico. Quem é o último? A autorrealização. A banca pode inventar qualquer coisa aqui, tá bom? Então vamos seguir agora aqui, ó. Nosso gabarito vai ser a letra B de bola aqui, ó. Básica, segurança, sociais, estima e autorrealização. Nosso gabarito é a letra B de bola. Ó, monetário não tem nada a ver. Estabilidade, nada. Previsibilidade, nada. Aqui, básicas, sociais. Aqui inverteu a ordem, ó. Beleza? Seguimos para a questão de número 9. Abraham Maslow. Olha o nome dele. Abraham Maslow. Quem é que fez? O que ele fez? A teoria da hierarquia das necessidades. Tornou-se conhecido pela sua teoria da hierarquização das necessidades humanas. A motivação dos indivíduos tem como objetivo satisfazer certas necessidades que vão das primárias até as mais complexas. Assinale a alternativa incorreta. Aqui, ó. A respeito dos tipos de necessidades. Como a gente viu, a gente vai ter
A fisiológica, ou básica, segurança social, a estima e a autorrealização. O que não está nela aqui, ó? Letra A, psicológica, tá bom? Seguimos. Questão bem simplesinha, né? Não sei se foi da MBFC, acho que foi da MBFC essa daqui. Seguimos. O fenômeno da motivação no ambiente corporativo é objeto de diversas teorias apresentadas por estudiosos do tema, entre as quais pode-se citar a teoria das necessidades adquiridas apresentada por McClendon, a qual sustenta que, primeiro ponto, quando a gente vê esse tema aqui, todos os temas de motivação a gente tem que saber quem fez e o que ele fez. Teoria das necessidades adquiridas foi esse autoridade aqui, McClendon, David McClendon. O que ele pensou? Deixa eu escrever aqui. Não tem mais espaço. Ó, os esquemas, não se esqueçam dos esquemas. Vamos lá, né? Deixa eu ir aqui, ó. Informação. Se você gostou desse material, se está gostando desse vídeo, chegou até aqui, você está gostando. Se inscreve, deixa sua curtida, comenta, né? É importante. Vamos lá. Deixa eu escrever aqui. Quando a gente fala na teoria das necessidades adquiridas, tem um monte de letra aí. Peraí, deixa eu copiar aqui. Mac 2L. Pronto, a gente vai falar dessa teoria aí, McClendon. Tem um bizuzinho, né, um macete aí, que ele vai estar associado com o rap. Então o MC, ele é rap, né? Então a gente vai ter a realização, a gente vai ter a afiliação e por último a gente vai ter o poder. Então, para esse autor, né, os indivíduos ao longo da sua vida. Então, os indivíduos, com o passar do tempo, eles vão adquirindo experiências, eles vão aprendendo, né? Esses três tipos de necessidades: realização, afiliação e poder. E isso vai influenciar o comportamento dele, do indivíduo, né? Claro, desse indivíduo, nesses grupos, né? Nessas necessidades, né? Realização, afiliação e poder. Quando a gente fala em realização, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma necessidade de alcançar o sucesso. Seguindo para a afiliação, essas relações interpessoais, e por último a gente tem o poder, que é essa necessidade de influenciar pessoas. Tudo certo? Então, nosso gabarito aqui, deixa eu ver como era a pergunta. Vamos lá. O reforço negativo é mais eficaz que o negativo. A gente falou em nenhum momento de reforço. Reforço é Skinner. O comportamento humano é sempre orientado para resultados, pautando pela valência atribuída ao resultado almejado. Não, né? Aqui é Victor Vroom, expectância. Há 3 motivos sempre presentes. A gente falou em 3, né? Graus em cada indivíduo na dinâmica motivacional. Realização, ok. Afiliação, ok. Poder, ok. Nosso gabarito é a letra C de casa. As necessidades humanas seguem uma hierarquia de prioridades. Falou em hierarquia? Muito provavelmente ele vai falar de Maslow, né? Só será induzida a partir do atendimento das necessidades mais básicas ligadas à subsistência, tá bom? Importante, anota isso aí, é bom. Aqui é Maslow. O homem médio não tem motivação natural para o trabalho e tende a evitá-lo, precisando-se assim de medidas exógenas, algumas coercitivas, para que se mostre motivada, que é a teoria de X e Y. Tá certo? Então, a gente tem como gabarito aqui a letra C, né? Então, temos 3 motivos em diferentes graus de cada indivíduo na dinâmica funcional: realização, afiliação e o poder. McClendon, necessidades adquiridas, é essa daí.
Vamos para agora para mais uma teoria. Tem várias teorias, né? A gente viu aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó, as teorias, né? Vamos lá. Agora a gente vai para a questão de número 11. Então, eu explicar o fenômeno da motivação no ambiente corporativo é a teoria ERC, sustentado por Clayton Alderfer. Deixa eu botar aqui uma observação. Essa teoria ela também pode ser de ERC. Mas por que ERC com G? Por que tem esse nome, né? Então deixa eu escrever aqui, ó. Por que ERC? A gente vai ter existência. Não tá lá embaixo. Existência, relacionamento e crescimento. Então, saber quem foi, né? Alderfer, que é existência, relacionamento e crescimento, né? Então, quando a gente vê essa teoria, ela foi uma adaptação, né? Ele foi uma condensação das necessidades lá na teoria de Maslow. Então, ele fez essa condensação, ele agrupou, né, a existência, um relacionamento e o crescimento. Então, um diferencial dessa daí, lembra que Maslow a gente tem uma hierarquia, então a gente só podia ir para um nível superior se a gente tivesse satisfeito na inferior. Nessa daqui, a gente não tem esse pré-requisito. Para um nível superior, tá bom? Então dá 11. O comportamento das pessoas, falando em ERG, né? O ERG é orientado exclusivamente em função de recompensas, não, né? Existem 3 categorias de necessidades a serem consideradas para gerar motivação: a existencial, ok, relacionamento e a de crescimento. Então esse aqui é o nosso gabarito. Letra C. O ser humano não possui motivação intrínseca, necessidade de fatores indutores positivos e negativos. Não. Apenas o desejo por reconhecimento e apreciação é que gera motivação verdadeira no ser humano. Nada a ver, né? E letra E. A motivação é gerada a partir de um campo dinâmico, influenciando pela... Não, né? Então, Alderfer, ERC, temos três necessidades, né? Existencial, relacionamento e crescimento. Não há pré-requisito de um nível e para o outro, né? Diferente da Maslow. Ela teve uma adaptação em relação a ela. E vamos agora seguir para a questão de número 12. Algo mais difícil de cair, mas é bom que vocês tenham pelo menos uma noção que essa teoria aqui, ó, da eficácia. Vamos lá. A teoria da motivação, via de regra, foram desenvolvidas com a finalidade de aumentar a produtividade dos colaboradores no ambiente organizacional. Apesar de objetivos semelhantes, cada teoria parte de premissas diferentes e utiliza métodos diversos para chegar a esse resultado. Sabendo disso, sobre a teoria da autoeficácia, assinale a alternativa correta, né? A afirmativa correta. Quando a gente vem para a teoria da autoeficácia, deixa eu ver como é que está aqui. Teoria da autoeficácia. Não, essa aqui eu acho que precisa escrever não. Não, pera aí, vamos lá. Né? O que acontece? Um colaborador, um funcionário, ele vai acreditar na sua capacidade de realização de uma determinada tarefa, né? Então, ele vai ficar mais motivado, ele tende a ficar mais motivado quanto maior for essa teoria aqui, maior for a sua autoeficácia. Então, quanto mais confiança a pessoa tem na sua própria habilidade, né? Ele vai obter o sucesso, tá certo? Então, eu acredito que eu vá passar nesse concurso de BGE lá para a cidade de Limoeiro do Norte, com o Ceará. Eu acredito, eu tenho a capacidade, eu tenho certeza. Então, a minha autoeficácia está elevada, consequentemente, a gente vai ter
a gente vai ficar mais motivado. Então, eu penso, eu acredito, eu tenho plena consciência, eu vou tender a ficar mais motivado. Eu vou passar lá em Limoeiro do Norte, tá, Ceará. Foi, tá bom? Então a teoria da alta eficácia é isso aí. Vamos lá. Preconiza que quanto mais um funcionário acredita na sua capacidade, mais tende a ficar motivado. É justamente isso que eu falei, né? Então, se eu acredito que eu vou passar, acredito nisso, eu vou ficar mais motivado. Tenho plena certeza da minha capacidade. Então, é isso que vocês têm que pensar lá na prova. Você tem muitas vagas aí para o cargo de supervisor. Então, é estudar. A prova ainda vai ter um longo tempo aí para vocês estudarem. Então, vamos lá. Acredita que a utilização dos mecanismos intrínsecos de motivação possui um impacto mais evidente nos resultados, caso não tenha nada a ver. Interpreta o funcionário como um indivíduo determinado, que tende a evoluir quando assume novas responsabilidades e se depara com desafios. Letra D. Leva em consideração as diferenças individuais para desenvolver plano de ação com as perspectivas de hierárquica de nada a ver. Assume que os funcionários estão sempre realizando comparações. Quando a gente fala em comparações, a gente tem a teoria da equidade. Aqui, ó. O que eu fiz? Equidade. Quem fez? Quem é o autor? A Adams. Para ele, né, as pessoas elas vão ficar motivadas quando tem uma situação de justiça, é uma questão de igualdade, né? Então, normalmente as pessoas no trabalho elas fazem comparação. Então, eu faço a mesma coisa que fulano e ela recebe mais. Então, as pessoas elas têm esse comportamento, né? A questão da motivação de comparar com o outro. Porque ele recebe mais e o menos. Aí fica mais para baixo. Então, muda o comportamento ao longo do tempo. Tá bom? Então, nessa questão aqui, a gente viu a questão da autoeficácia, né? Então, olha aqui, ó, informação. É bom vocês anotarem, né? Preconiza que quanto mais um funcionário acredita na sua capacidade de realização de determinada tarefa, mais ele tende a ficar motivado. Então, ele tende a ficar mais motivado, tá bom? Seguindo agora para a questão de número 13. Deveria estar lá no início, parece, né? Só um tempinho aqui, viu? Antes de voltar pro vídeo, não se esqueça aí, ó, deixar sua inscrição no vídeo, a sua curtida no vídeo, comenta aí de qual cidade eu sou lá de Manaus, eu sou lá de Picos no Piauí, comenta aí, Caicó no Rio Grande do Norte, comenta, beleza? Seguindo, questão de número 13. Motivos internos para a realização do trabalho são aqueles que surgem das próprias pessoas. Assinale a alternativa que não contém um motivo interno. Então lembra que a gente falou lá no início que a gente tinha um motivo interno e outro motivo externo. Quando a gente tem um motivo interno, pessoal, motivo externo é alguma coisa de fora. Então a gente tem aptidões e habilidades, necessidades e frustrações, atitudes e interesse como sendo algo interno, né? Sobrando aqui o nosso gabarito, a letra D, que é externo, tá bom? Seguindo, aqui a questão IBFC. Sobre a motivação e as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. Maslow prega que à medida que vamos satisfazendo as necessidades mais básicas nas nossas vidas, vamos buscando atender necessidades mais complexas até chegar à autorrealização. Matou, né? Bem simples, né? Então a gente tem as necessidades mais básicas. Deixa eu ver aqui, vou ter aqui, ó, fisiológicas e mais básicas. E se a gente for nos satisfazendo, a gente vai para a segurança social até chegar na autorrealização, que é a mais complexa. Beleza? Item 2. Quando tratamos da motivação, identifica os motivos internos e externos para se realizar uma atividade. Então, tá ok. Nosso gabarito aqui é a letra C de casa. Uma questão da banca IBFC. Então, tanto motivos internos como motivos externos. Beleza? Questão da IBFC.
E vamos para a última questão. Antes de concluir a 15, né? Comenta aí o que achou do vídeo. Eu já estou separando as questões aqui, eu acho que é de trabalho em equipe, não lembro agora. Mas eu já tô tomado decisão. Então eu já estou separando aqui e já vou botar aqui já no material para fazer gravar ainda essa semana, tá bom? Seguindo. Leia a afirmação a seguir e assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. A satisfação das necessidades dos indivíduos nem sempre é plenamente alcançada. Pode existir uma barreira ou obstáculo que impeça a satisfação da necessidade. Toda vez que a satisfação é bloqueada por uma barreira, ocorre o que? Uma frustração. Mas quando a gente vê essa teoria aqui, né? A gente vê que acontece o quê? A gente tem a motivação, a gente pensa que vai dar certo, mas pode acontecer de ter uma barreira ou um obstáculo, como tem aqui a questão, né? Que vai impedir de ter essa satisfação da necessidade. Quando isso acontece, a gente vai ter uma frustração, que é o nosso gabarito letra A, tá bom? E só para continuar aqui, para concluir, essa frustração ela pode gerar algumas reações, né? As frustrações pode gerar reações, né? Então a gente vai poder uma desorganização do comportamento, a gente pode ficar mais agressivo. Pô, por que eu não consegui isso? Porque não deu certo isso? Aí você fica mais agressivo, você tem uma reação emocional, né? Muda, né? Porque pô, eu tava tão confiante, aí o cara vai, entendeu? Tá certo? Então é isso que a gente tinha para falar. Então a gente viu várias teorias, a gente falou sobre motivação, falou a questão de interno e externo, saber isso é importante, né? Falou conteúdo e processo, a maioria das teorias, né? XY, a gente viu Victor Bruno, expectância, Maslow, bifatorial, McClinder, Erck. Então vamos para a prova, ó, veja que tem vários esquemas dos assuntos. É importante saber, tá bom? Deixa sua curtida no vídeo, se inscreve no canal, comenta. Sou de Caicó, sou de Campina Grande, sou de Petrolina, sou de Araripina, lá no Pernambuco. Comenta aí, é bom pro canal pra gente saber como é que tá os nossos inscritos, tá bom? E era isso e valeu!